Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar os convidados da Comissão, das Comissões, saudar também os senhores deputados. Senhor Presidente do Conselho de Administração da Parvalor, eu tenho algumas questões para lhe colocar. Aliás, tenho várias, julgo que ficou claro que não respondeu às perguntas que lhe foram colocadas. Aliás, se não sabia quais eram as perguntas, se respondesse através de um texto escrito antes de as ouvir, era estranho. Portanto, o simples facto de ter usado um texto escrito mostra bem que não sabia o que é que estava a responder. Mas, Sr. Presidente da Parvalor, antes ainda de lhe dirigir algumas questões, eu gostava de lhe dizer uma coisa. Em primeiro lugar, a classificação de uma obra não é decisão arbitrária nem discricionária de nenhum governo. É uma decisão técnica, tomada ou não no decorrer do cumprimento da lei. E no cumprimento da lei, chegamos à conclusão que deve ou não deve ser classificada uma obra de arte, no caso, ou qualquer obra que componha o património cultural ou artístico do país, nos termos da Lei de Bases do Património Cultural. Que a obra, para ser classificada, carece da autorização do proprietário. Correto. A obra, para ser classificada, carece da autorização do proprietário. Mas esse artigo aplica-se a proprietários particulares e a titulares particulares das obras. Ora, no caso em que estamos a referir-nos a uma empresa estritamente de capitais públicos, o próprio parecer da DGPC considera não ser aplicável esse artigo da lei que utiliza para se escudar. O que não retira nenhuma justeza às preocupações. Portanto, essa interpretação de que a Parvalorem, apesar de ser 100% constituída por capitais públicos, pode fazer o que lhe apetecer e ignorar a lei da República, é uma conclusão um pouco arriscada, julgamos nós, da parte do PCP. Senhor, passarei às perguntas, porque há aqui algumas questões que ainda não ficaram de todo claras. Em primeiro lugar, depois de terem realizado o contacto junto da DGPC para obter autorização para exportação definitiva da obra, e depois de vos ter sido dito que para ser emitida essa autorização era necessário identificar o local preciso das obras à data da autorização de exportação, e que vos foi inclusivamente, e que a DGPC, de acordo com a carta que enviou à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, terá dito que terá informado a Parvalorem dessa obrigação, bem como a Parups. Não obteve qualquer resposta. Não só não obteve qualquer resposta sobre a localização das obras quando instada a fazê-lo, por uma autoridade pública, a Direção-Geral do Património Cultural, como não tornou a pedir qualquer espécie de autorização. E quando vamos a saber, já as obras estão no estrangeiro. Talvez por isso não tenha informado a Direção-Geral do Património Cultural. Porque é que não responderam à Direção-Geral do Património Cultural? Informados que estavam já, de que estavam a cometer uma ilegalidade. Porque vamos lá ver, eu até, Sr. Presidente da Parvalorem, Srs. Deputados do PSD e do CDS, imaginemos agora que eu não ponho em cima da mesa a questão de ser ajustada ou não a venda da obra. Já vamos colocar isso fora da equação. É uma decisão política. É uma decisão que decorre da classificação ou não da obra. Mas há leis que têm que ser cumpridas. O facto de estarmos perante uma entidade que está a gerir o resultado de um crime não significa que tenha que ser criminosa. Já foi suficientemente criminoso nacionalizar o BPN. Escusamos agora de ser nós, os deputados, a legitimar novos crimes perpetrados sob a capa do BPN. E é isso que estamos aqui a fazer. É isso que o PSD e o CDS estão aqui a fazer. Estão a dar cobertura a novos crimes, que estão a agravar aqueles que já foram cometidos com a nacionalização dos prejuízos do BPN. A nacionalização dos prejuízos do BPN. E, portanto, e agora aproveito para perguntar, em que data saíram os quadros de Portugal? Antes ou depois do pedido de autorização, da solicitação de informação à DGPC. E já agora, porque eu julgo que é útil compreender como é que os quadros foram parar ao BPN, quantos quadros, quantas obras, porque algumas não são quadros, sabemos disso, quantas obras ficaram na Parvalorem e quantas na Parups. O relatório e contas do BIC de 2012 diz que a operação de transação para a empresa do Estado ocorreu durante o ano 2012. Não diz o mês. Diz que ocorreu durante o ano 2012. Portanto, o BIC, quando apresenta as contas do BPN, às quais está obrigado, diz apenas isto. Em 2012, alienámos a uma empresa pública um conjunto de obras de Miró. Não diz quantas, nem diz como, nem diz com que valores. Diz apenas que alienou essas obras. E perguntamos
qual foi a data exata da transferência dessas obras para a Parvalorem e a Parups, que é para nós conseguirmos estabelecer aqui uma cronologia dos fenómenos. E, Sr. Presidente, gostava também de lhe perguntar qual o custo das operações e quais os custos assumidos com potenciais indemnizações no caso de cancelamento da operação de venda por leilão. E já agora, se o contrato da venda por leilão estabelecia valores mínimos ou estabelecia um valor pré-contratualizado para a obtenção de retorno. Então, faz favor de terminar. E aproveito apenas para dizer isto, Sr. Presidente, para terminar. Critério técnico e critério político. Disse-nos aqui o Sr. Presidente que assim cabe-lhe aplicar o critério técnico. A este Parlamento cabe fazer um balanço sobre o critério técnico, mas aplicar essencialmente o critério político. Mas a nenhum dos dois, nem ao Parlamento, nem à Parvalorem, nem a nenhuma entidade pública privada neste país, pode escapar a um outro critério, que é o critério da lei. E o critério da lei dizia que a Parvalorem tinha que pedir autorização à DGPC, que as obras tinham que ser inventariadas e que a DGPC deveria emitir, se considerasse adequado, uma autorização para a exportação e não fazer, caso considerasse não adequado. Mesmo no caso, e é importante dizer isto, Sr. Presidente, em que a obra não fosse classificada, e isso é muito importante, e com ou sem autorização do proprietário. Portanto, esqueça a classificação, esqueça o critério político, fale da lei. Não cumpriu a lei, foi avisado que não estava a cumprir a lei. Não diga o Sr. Presidente, diga para a Parvalorem que aqui representa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para solicitar que fosse distribuído ao conjunto dos deputados das duas comissões e evidentemente com particular atenção aos deputados da Comissão que não receberam esta nota da DGPC, o esclarecimento que a DGPC enviou à Comissão de Educação, Ciência e Cultura e em que diz expressamente que avisou por escrito a DGPC do incumprimento e que avisou por escrito a Parvalorem do incumprimento, peço desculpa, por escrito, e está lá claramente a dizer que foi por escrito, e que inclusivamente solicitou a localização exata das obras, portanto o que vai completamente contra aquilo que disse agora o Sr. Presidente da Parvalorem, que disse que telefonou para lá e eles disseram está tudo bem, mandem as obras para a Inglaterra, portanto não foi bem nada, não foi isso que a DGPC nos comunicou.